Em breve teremos aqui um novo prefeito, eleito democraticamente pela população da cidade de Piracicaba. Estará conosco aqui ao vivo Hélio Zanato para conversar com você de casa, tá bom? Mas eu puxo agora uma entrevista que eu fiz com o Hélio Zanato, e como eu fiz com todos os outros pré-candidatos, né? Eu fiz uma entrevista com o Hélio Zanato, ainda pré-candidato, e ele conversou comigo e apontou sobre o plano de governo. Olha, se eu for o candidato, na época, né? Eu tenho isso, eu tenho essa proposta. E muito interessante, você que está em casa, independente quem foi a escolha sua de domingo para estar à frente da prefeitura, que você possa ouvir o plano de governo e as ideias do Hélio Zanato, que ele será o prefeito agora a partir de 2025. Então hoje, dia marcado aí no programa Piracicaba Agora, a gente vai reapresentar a entrevista que eu fiz com o Hélio Zanato, justamente para a gente compreender mais ainda a proposta de governo, o plano de governo do futuro prefeito da cidade de Piracicaba. Eu convido o senhor e a senhora a acompanhar com muita atenção, ok? Vamos lá? Pode soltar. Bom dia, Neto. Bom dia ao Piracicaba Agora. Bom dia a vocês que estão nos ouvindo, vendo e assistindo. Prazer enorme, Neto. Mais uma vez, poder estar aqui, poder contribuir, poder colaborar e a gente poder conversar um pouquinho de Piracicaba. Aproveitando sobre o seu mandato enquanto deputado, você agora trouxe aí, viabilizando, né, as barragens. A gente precisa falar sobre isso, né? Como Estado, como deputado estadual, a gente trabalhou para que o governo retomasse, agora o governador Tarcísio, a secretária Natália Rezende de Infraestrutura, Meio Ambiente, retomasse o edital, junto com o pessoal aqui do nosso PCJ de Piracicaba, que faz um excelente trabalho, que é a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tá? Retomasse as barragens que foram lá atrás, foram paradas. Iniciaram-se no governo anterior, fizeram todo um edital, não foi positivo, parou-se, e agora o nosso governador Tarcísio, a Natália, ela está fazendo agora esse novo edital, já publicou, se Deus quiser vai estar, são R$1 bilhão que o Estado vai estar investindo em 2 barragens, lá no Camanducaia e no Jaguari, que são 2 ribeirão que passa por Campinas, que está na formação do Piracicaba. O que isso muda para Piracicaba? A nível de reservação hídrica, nem tanto, mas muda no nível de manter a vazão do rio Piracicaba numa vazão constante, principalmente em épocas que nós estamos vivendo agora, que é o período da seca. E que o rio, então, quase que fica só na pedra. Isso vai mudar muito. Vai resolver as barragens. Por quê? Porque vai ter uma reservação hídrica e uma constância na vazão do rio para Piracicaba. Vai melhorar a vazão, principalmente no período da seca. Para eles, lá em cima, vai ajudar toda aquela macro-região de Campinas, que aí sim é reservação hídrica. Mas então o que muda para nós? Muda a qualidade do rio. Tá? Muda a vazão do rio para não ficar só na pedra. Claro que essas barragens vão iniciar a construção. São mais de 1 bilhão, 550 milhões previsto numa e mais de 400 milhões na outra. Isso regula a vazão do rio. Qualidade de vida, exploração turística do nosso rio, melhoria em tudo. Não confunda isso com o problema da água. Falta de água. Aí falta de água são 2 caminhos. Tá? Porque está faltando água em bairros, em alguns bairros intermitentes ou direto faltando água. Isso é uma outra situação. Nós temos que entender que Piracicaba, o SEMAI capta 80% de água lá do Curumbataí, lá na altura da região do Capim Fino. Isso foi feito há mais de 30 anos atrás, lá no tempo do prefeito João Herman Neto. De lá para cá, manteve-se praticamente as estruturas básicas feitas de captação. E somente 20% é captado aqui no nosso rio Piracicaba. Então, vamos falar que o SEMAI faz um blend de 80-20, 85-15, depende. Por que ele não capta mais água no Piracicaba? Porque o Piracicaba ele tem um nível de poluição que o nosso sistema de tratamento vai ter dificuldade para fazer o tratamento e deixar ele potável, tá? Por isso que nós temos que buscar lá no
Corumbataí. Lá o nível, quando você tem 5 classificações pela CETESB, nível 1, 2, 3, 4, 5, Piracicaba deve estar em torno de nível 3 de poluição. O Corumbataí também tem, mas é nível 1, é menos. E o maior nível é o nível 5, no caso, por exemplo, o Rio Tietê. Então é impossível, por exemplo, na altura que nós estamos aqui do Tietê, captar água para fazer tratamento seria assim inviável, vamos falar assim, pelo custo-benefício. Mas o problema de Piracicaba da falta d'água intermitente ou sazonais que vem acontecendo e que eu tenho certeza que poderá piorar, certo? O problema não está na reservação hídrica. Não está faltando água ainda no rio Corumbataí e nem no Piracicaba. O problema está dentro do processo. É captado essa água e a gente tem um problema aí dentro. Captou e tratou. Da água captada e tratada, que passa de 120 milhões de litros de água por dia, nós temos nas perdas gerais, isso que eu estou dizendo está dentro do plano de saneamento, do plano de perdas, que é um documento normal oficial do município e do próprio SEMAI. Nós perdemos 48% na avaliação deles. Eu acho que se fizer uma revisão pode estar perdendo mais. Mas vamos colocar os dados que estão, 48%. Então vamos arredondar 50%. Então se ele trata 120 milhões, só chega para o consumidor 60 milhões por dia. Então, o nosso problema não está ainda na reservação hídrica. É claro que se nós tivéssemos uma barragem no Corumbataí, isso ia dar uma reservação hídrica, uma segurança hídrica de água bruta para que Piracicaba, numa eventual secas, e que pode acontecer, nós estamos num problema climático mundial, isso vai prejudicar. Mas hoje, especificamente, não é esse que vai resolver a falta d'água. O que vai resolver a falta d'água é a troca de rede primária e secundária. SEMAI é uma empresa hoje deficitária, trabalha com prejuízo, certo? E isso vai ter que ser mudado. Nós vamos ter que melhorar e trocar essas redes primária e secundária da cidade. Que, na nossa concepção, são tubos antigos, tubo de ferros, que está há décadas, infelizmente, e não foi feita a substituição. Nós vamos precisar trocar mais de 200 quilômetros de rede primária e secundária para a gente baixar a perda de água tratada já, pronta para o consumidor. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter esse problema de água resolvido. Depois tem outras ações, mas esse é o imediato. Se a gente não diminuiu as perdas, o plano de perdas não acusar diminuir, não vai resolver o problema da falta de água. E vai precisar de investimentos. E o SEMAI, na condição que está, infelizmente, não tem investimento. Qual é o maior problema hoje? O maior problema é que o SEMAI, metade do que o SEMAI fatura, ele tem uma PPP lá atrás, feita em 2012 com a Águas do Mirante. Tá? E é um contrato, é uma parceria público-privada, certo? E tem um contrato que eu acho que ainda falta, acho que em torno de 20 anos ou menos, em torno desse tempo, que vai estar ainda em planejamento. Então, vai ter que ter uma definição do que nós vamos querer trabalhar com o SEMAI. O nosso compromisso é recuperar o SEMAI, não concessionar água. O esgoto já foi e, infelizmente, não foi uma solução boa que está dando resultados. Não estou dizendo em tratamento, eu não estou dizendo em nível de tratar, eu estou dizendo que isso prejudicou o SEMAI. O SEMAI perdeu a capacidade de investimento e aí está prejudicando a parte do SEMAI de água. Isso tudo nós temos que fazer uma reengenharia e mudar. Me fala um pouquinho como é que está sendo feito esses diagnósticos. O que é para nós, para mim, pela experiência de 20 anos como prefeito em 2 cidades pequenas. Até, de repente, o nosso cidadão, quem está aí, está assistindo, vai falar assim, mas o Elinho foi prefeito de Charqueada 2 mandatos como prefeito, depois ele foi prefeito em São Pedro, 2 mandatos. Mas Piracicaba nem se compara pelo tamanho. Com certeza. Eu tenho certeza que, com respeito à Charqueada e a São Pedro, perto de Piracicaba, são um bairro, ou 2 ou 3 bairros poderão estar o tamanho de uma cidade que nós já fomos prefeito. Eu concordo. O problema não está no tamanho. O problema está na metodologia. O problema está na gestão. Sabe por que eu digo isso? Por exemplo, você fala que você resolveu coisa em São Pedro da Água. Então, lá na água, nós temos um orçamento em São Pedro. Quando eu saí,
perto de 200 milhões de reais por ano para 50 mil habitantes, ok? Aqui em Piracicaba, nós temos para 500 mil, que não é 500 pelo censo, mas vamos arredondar 500 mil habitantes, nós temos 3 bilhões. Então, o problema não está no valor, o problema está na gestão, o problema está na metodologia, na forma de aplicar os recursos. Isso é o diferencial, não é tamanho. E vou dizer uma coisa clara para vocês. Quanto você acha que São Pedro gasta em educação? E veja o IDEB e a qualidade da educação de São Pedro. Pergunte para quem está lá. Quanto você acha que gasta? 25% do orçamento. Quanto você acha que gasta a cidade, Neto, de Saltinho, que é nosso amigo, o Hélio é nosso prefeito, um abraço para o Hélio Bernardino, mas uma cidade que é menor que São Pedro. Talvez quase que 10 vezes menor que São Pedro, 5 vezes menor. Ele também gasta 25%. Quanto você acha que gasta a capital do estado, que são 12 milhões de habitantes? Ele gasta pelo menos 25% do orçamento. Quanto você acha que gasta Piracicaba? Então, 25%. Ou seja, o orçamento ele tem regras nacionais de gasto. Mas se gasta 25% com educação, se gasta 25%, se gasta pelo menos 15% com a saúde, que gasta muito mais. Se você tem limite com folha de pagamento, que você não pode bater mais do que 50% da receita em folha de pagamento. Por que o município de Jundiaí, de repente, vai melhor que nós, a nível de serviços públicos? Por que o município de Rio Preto, de Sorocaba? Bom, metodologia e gestão. Então, por isso que eu sempre bato nisso. Não é o tamanho, é a forma. É a metodologia que tem que ser usada. O que nós fizemos? Nós fizemos, para ser candidato, você tem que entender que a prefeitura é um CNPJ. Muito claro. Certo? A prefeitura, como uma empresa particular, como uma entidade social, ela tem um CNPJ. Esse CNPJ, a diferença é que ele não tem lucro. Ele visa transformar bens e ações para a população. Quem é o sócio dessa empresa chamada prefeitura? O sócio é o povo. E esse povo, o que ele faz? Eles são os acionistas. Eles escolhem quem vai gerir a cidade, quem vai transformar, quem vai melhorar e quais são as propostas. E a prefeitura, ela tem que ser eficiente para o cidadão. O fim maior da prefeitura é estar servindo o cidadão dentro de todas as áreas. Como que, se a gente vai ser candidato para ser um possível, se o povo vai escolher amanhã e a gente for um possível gestor, um possível prefeito da cidade, como é que a gente vai dizer depois para o povo: eu não sabia que estava assim. Eu não entendia como é que estava. Então eu falei que eu podia fazer, mas agora lá, a lei, entenda. Então, isso tudo você primeiro tem que estudar, para depois você falar: não, eu estou apto a levar uma proposta. Se a população entender e votar, legal. Mas se ela não votar, é o direito dela. Mas se ela vota e você não sabe que gestão você vai fazer, certo? Porque prometer e falar, a população está cansada. Prometer que eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou aumentar médico, eu vou resolver a saúde, eu vou fazer... Isso tudo é da boca para fora. Tem que falar o que é possível, como é possível e de que forma resolve. Aí você está trazendo solução. E nós fizemos aqui, Neto. Nós fizemos um diagnóstico, 6 meses de trabalho do ano passado, do julho do ano passado até dezembro do ano passado, nós fizemos um diagnóstico. Um diagnóstico do quê? Da cidade de Piracicaba. Aonde estão as maiores deficiências, onde estão as maiores dificuldades, em todas as áreas possíveis que a gente conseguiu. Em cima disso, aí sim, nós estamos fazendo uma proposta de um plano de governo, e aí dentro desse plano de governo a gente vai contemplando as áreas, estamos ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas, entendendo e dentro disso fazendo uma proposta para uma gestão para Piracicaba. Nós temos que mudar a chave de Piracicaba. Piracicaba não é mais uma cidade, Neto. Piracicaba é uma metrópole. E os problemas de Piracicaba são problemas de metrópole. E aí é que entra a diferença. Não dá para tratar Piracicaba como cidade, senão a gente não tem a visão de metrópole que Piracicaba é. Além de ser metrópole, é sede de região metropolitana. Eu acho que esse é o nosso desafio, vai ser o desafio de Piracicaba, entender e trabalhar como metrópole. Aí nós vamos começar a resolver o problema de metrópole de Piracicaba.
Quando a gente fala em saúde SUS, né? Porque depois você tem a saúde do plano de saúde, que é um segundo momento onde a pessoa já tem um plano, então ela tem lá a regra do jogo do plano. Sim. Mas quem depende do SUS, e a maioria depende do SUS, e muitos que têm plano, acaba numa emergência, às vezes, utilizando a rede SUS. Tá? Então, a saúde, ela tem que ser vista como rede. O que o SUS é? O SUS é uma rede. Quando eu falo que é uma rede, por exemplo, se você viajar e for tirar umas férias, e for numa cidade litorânea ou no interior do país, e você tiver um problema urgente de saúde e não tem plano, você é SUS, você é atendido lá. Eles não podem negar atendimento a você, porque ela é uma rede nacional. Então, nós temos que entender como é que o SUS funciona. Nós temos o que é de competência do município, o que é de competência do Estado, o que é de competência do governo federal. Quando você fala em saúde pública em Piracicaba, eu acho que esse é o grande segredo e o grande entendimento que o nosso diagnóstico trouxe. Enquanto a gente não melhorar a atenção básica, as UBSs têm que funcionar. Mas como? Funcionar como a porta de entrada para o SUS. Você quer saber se a saúde está andando bem? É só você olhar a porta da UPA. Se a porta da UPA estiver estável, é porque as UBSs estão funcionando bem e dando conta da demanda do dia a dia, que é onde o cidadão mora, onde ele vive, onde é a UBS dele, onde é a referência de saúde dele. Se você tem uma superlotação, tirando epidemia, pandemia, e é diferente, mas você tem uma superlotação direta na urgência e na emergência, que são UPAs ou pronto-socorros, o que acontece? É que a saúde básica não está conseguindo operar. Então, qual é o grande segredo? É a gente poder fazer as UBS funcionar. Que jeito? As UBS precisam funcionar junto com os PSF. Nós precisamos descentralizar a atenção básica, principalmente as UBS. Nós temos no município, dentro do nosso diagnóstico, acho que, se eu não me engano, 12 unidades básicas de saúde. Unidades básicas. Depois nós temos o CLAB, nós temos centro de atenção especializada, aí nós temos outras unidades que eu não vou entrar no tema nesse momento. Por quê? Porque todos eles são atividade meio-fim para resolver o problema. Aonde é atividade de início? A atividade de início é as UBS. Então, nós temos 12 UBS, veja bem, por uma população de atendimento. Você pega, por exemplo, a região do Piracicamirim, tem uma UBS. Essa região, quantas pessoas estão naquela região? É impossível essa UBS dar conta plenamente de um atendimento de uma região dessa. E outras regiões. Tem região, por exemplo, que tem 15, 20, 30 mil pessoas para uma UBS. Mas tem o PSF ou o ESF. Então, essas são unidades de apoio, mas não são UBS. Então, nós temos que descentralizar, ampliar o número de UBSs por região e fazer com que ela possa atender a população. Aonde? Com os médicos, no mínimo, que exige de uma unidade básica, que é a porta de entrada para quem usa o SUS. É no mínimo um clínico geral, no mínimo um ginecologista, no mínimo um pediatra. Quando eu falo pode ser 2, 4, 6. O importante é que ele atenda a demanda que a UBS tenha. Ele precisa fazer as consultas, ele precisa fazer o controle de natalidade das mulheres, das grávidas, das mulheres que precisam desse atendimento, ele precisa fazer o controle das doenças crônicas, que passa lá desde diabetes, colesterol, tratamento dos acamados, e isso em parceria com a USF ou com o PSF. Entendeu? Nós temos que ter o atendimento odontológico na UBS. É o básico, mas tem que ter, porque a porta de entrada é a UBS. Nós vamos ter que marcar cirurgias pela UBS, a consulta pela UBS, das especialidades, os exames na UBS, receber tudo isso na UBS, e nós temos que integralizar isso dentro de um programa, de um software, de uma logística própria para funcionar na área da saúde. Aonde o cidadão, independente aonde ele está usando os equipamentos que a gente chama de saúde, ele tem que olhar ele através do prontuário online, através do prontuário eletrônico, através de condições mínimas que ele possa resolver os problemas na UBS dele. E tem muitas regiões, por exemplo, a região do que eu conversei lá, do Parque dos Eucaliptos, aquela região, ali, no mínimo, uma UBS, que a gente foi, conversou com a comunidade, e eles entenderam. Tem que ter uma necessidade. Por quê? Porque as UBS estão longe. UBS é para tratar, em média, entre
10 e 15 mil habitantes, no máximo. Desde sempre, Piracicaba acaba sendo um polo de passagem também de várias vias, estradas, né? Como resolver isso, né? Bom, por isso que eu digo, o Neto, diagnóstico é muito importante, né? Você vai no médico, o que o médico faz? Ele faz um diagnóstico, ele fala, eu vou fazer alguns exames, vou fazer algumas consultas, vou examinar você, que hoje é mais difícil, mas enfim, né? E aí ele vai fazer um diagnóstico e dizer, olha, tudo está levando a esse tipo de solução de tratamento. Então, por isso que a gente sempre trata isso como diagnóstico. Uma das coisas que nós fizemos diagnóstico é a parte de mobilidade urbana, a parte de zeladoria, de limpeza, de tapa-buraco, etc. O que o diagnóstico nos deu? Primeiro, nós temos que concluir e fazer o anel viário de Piracicaba. Essa é a grande obra estruturante para Piracicaba. Piracicaba, todas as rodovias estaduais vêm para dentro de Piracicaba. Então, por exemplo, a região de São Pedro para cá, SP-304, passa por Santa Terezinha, Balba, aquela região, vem para onde? Clabinha aqui e vem aí e entra em Piracicaba. Ok? A de Rio Claro, sai de Piracicaba, vem para Piracicaba. Piracicaba-Limeira. A Luiz de Queiroz, saída para São Paulo ou retorno para Piracicaba via Americana Santa Bárbara. A outra que é a Rodovia do Açúcar, Capivari, aquela região, tanto vai para lá, Castelo Branco e etc., como vem para cá, tá? Para a gente atingir os grandes eixos, Canhanguera, Bandeirantes, etc. A Saltinho, você pega a região de Tietê e que você vai bater lá na Castelo Branco, Raposo Tavares, aí vai para lá. Então, vem para cá também, morre dentro de Piracicaba. E as menores, por exemplo, que é a região aqui, uma outra rodovia que é menos utilizada, mas que é a região que vai até Anhembi, que tem uma estadual. Então, você tem várias chegando. Bom, esse é um problema. Então, como é que nós vamos ter que resolver isso? Anel viário. A primeira etapa, ela ligou a Rodovia do Açúcar, que parava na Luiz de Queiroz, e no sentido São Paulo, e depois ela continuou fazendo parte do anel, que foi para chegar até na Hyundai hoje, ou seja, até na rodovia Piracicaba-Rio Claro, na região do Capim Fino. Então, ela passou Piracicaba-Limeira, ali pelo Cadeião, ali pelo Monte Alegre, pulou o Rio Piracicaba e depois ela chegou na Piracicaba-Limeira. O que nós já sabemos e o governo já tem isso e vai fazer por conta de uma concessão que foi feito o PIPA, o Piracicaba Panorama. Quando foi feita a concessão, foi incluído, nós também ajudamos a trabalhar como sugestão na região e como deputado a gente está trabalhando para pedir para antecipar as obras, que é um grande anseio da região. Antecipar as obras do anel viário que a gente chama região norte. Tá? O que esse anel vai fazer? Isso já é um projeto, já está no governo, vai ser executado. O problema é que ele está para depois de 2030. Nós estamos tentando trazer ele mais cedo por conta da mobilidade. Independente de, o governo já se propôs a trazer e mais próximo para começar possivelmente em 26. Tá? Então, existe aí grande, 90% da possibilidade de os investimentos começarem já em 26. O que esse anel vai fazer? Ele vai continuar onde parou, Capim Fino, Piracicaba, Rio Claro, região do Capim Fino, vai passar no sistema da Piracicaba Charqueada, que altura? Na região da entrada ali do bairro da Santana, aqui próximo de Santa Terezinha. O primeiro trevo, o sentido Charqueada, o primeiro viaduto. A previsão é passar por ali, ele vai pular o rio Piracicaba, passar na altura da antiga usina Modelo, aquela região ali, tá? Ele vai passar por ali, região de... a região ali do Corumbataí, que passa ali pela Vila Breda, por ali, e vai sair aqui, praticamente ele vai sair aqui no primeiro trevo, que é a entrada hoje para o município de Santana. Ele já vai ter um cruzamento ali com a Piracicaba Charqueada, a SP-308. E ele continua e vai sair lá na Piracicaba São Pedro, na altura onde a Clabin está fazendo os investimentos, aonde a CJ já está lá há anos. Eu vou falar para o pessoal mais antigo, que conhece o Nautic Club, que todo mundo falava entrada do Nautic Club, né? Então, aquela região, é naquele viaduto que o anel vai parar. Isso aí, como se diz, é macuco no embornar, vai sair. Beleza, tem um tempo, mas vai ser pista dupla,
tá? Não tem pedágio previsto, não tem nada. É uma parte do anel de Piracicaba, já está ok. Mas o anel não completa. Aí nós temos que continuar ele. Por quê? Porque o anel é um círculo. Nós temos parte do círculo com essa obra que não aconteceu. Vai dar mais mobilidade? Sim, vai dar mais mobilidade. Mas nós temos que continuar esse anel, que nem projeto no governo do estado tem, nem projetos na prefeitura tem. Mas nossa proposta é fazer as obras estruturantes. É continuar o anel por onde? É fazer exatamente via Klabin. Você pula o Rio Piracicaba, que tem uma avenida lá na Klabin nova. Você vai pular o Rio Piracicaba e vai pegar o anel lá por cima. Você vai sair lá na Piracicaba, Anhembi, tá? Por cima, você vai sair na Piracicaba, Anhumas. Aí você pula lá, Laranjal Paulista, aquela região da Laranjal que está muito complicado o trânsito, e você vai sair aonde? Você vai sair na rodovia Piracicaba-Saltinho, ali no trevo, para onde entra para o Ceasa. Percebeu? E aí você duplica o trevo que sai do trevo até o Ceasa. E do Ceasa para lá você tem que conversar com o governo do estado, que é exatamente uma duplicação, uma concessão, que aí eles têm que fazer a concessão, que vai ligar novamente à Rodovia do Açúcar. Então, o anel fecha, mas isso não resolve toda a mobilidade. Tá? Com esse anel, por exemplo, quem trabalha nessa região aqui, sentido SP-304, Luiz de Queiroz, Rodovia do Açúcar, está resolvido. Quem trabalha na região de Santa Terezinha, que tem que vir para a região da Hyundai, esse setor aqui está tudo ok, Caterpillar, esse vai ser legal com esse anel. Mas para cá, não. Quem precisa e trabalha nesse setor do Rio para lá, de Piracicaba, ele não consegue ter mobilidade. Então, o anel vai resolver muito lá por cima. Mas uma outra obra estruturante é continuar. A Piracicaba Charqueada, quando chega ali em Santa Terezinha, perto do posto do Bigatão, um pouquinho para frente, o que acontece com a rodovia lá? Ela encerra ali em cima da 304. Ela não tem continuidade ali. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, aí sim, municipal, uma obra que ele continue, pule o Rio Piracicaba novamente ali, certo? E entra para o setor aqui de Ondinhas, dessa região. E suba até o Grebas, Califórnia, o Jupiá, aonde você faz uma radial por cima. Nós temos todo esse estudo, não vou detalhar aqui, porque aí eu teria que pegar nome por nome, rua por rua. E aí nós vamos fazendo todo, e já são ruas que existentes. Não tem que desapropriar, já tem. Só um pedacinho aqui de Santa Terezinha que tem que desapropriar um pedaço. Que não dá 3 quilômetros, 2 quilômetros de desapropriação. Tá? São as obras estruturantes de mobilidade em Piracicaba. Quer dizer, algumas delas. Tá? Não estamos falando todas. E aí você faz essa radial que resolve toda essa região para cá. Aí você vai conseguir dar mobilidade melhor. Isso é uma coisa. Então, nós estamos falando em grandes rodovias, estamos falando em mobilidade, que essa é uma parte que vai, porque aí nós vamos ligar lá na Laranjal Paulista, e aí nós vamos conseguir desafogar o trânsito. Não só desafogar, mas fazer com que a cidade possa crescer aí com mobilidade. Gestão, metodologia e forma de fazer. É possível? Nós acreditamos nisso e temos plano para resolver esse problema de Piracicaba. Elinho Zanata, na época pré-candidato, né? Tive a oportunidade de conversar com ele enquanto pré-candidato, depois sim candidato, né? Depois da convenção do partido e hoje eleito aí, futuro prefeito, né? Assume 2025. Muito do que ele falou condiz, né? Condiz com a situação da população, que a população está pedindo, né? Isso é muito importante, né? A gente precisa destacar aqui, porque o plano dele, e ele falou muito bem logo no começo, o plano de ação dele, do governo dele, foi totalmente aí embasado nas dificuldades que foi levantado durante mais de um ano, né? Que a equipe dele levantou nos bairros, todos os bairros de Piracicaba. Então isso é muito importante. Outro detalhe também muito importante, que o Luiz Zanata, enquanto deputado, ele pôde aproximar ainda mais a questão, né, das verbas, das emendas, né? Fazendo ações para a cidade de Piracicaba e também entendendo alguns caminhos. É muito importante isso para um administrador, para o executivo, entender o legislativo, né? Isso é algo também muito importante. A pessoa que está ali no legislativo, ela consegue compreender alguns caminhos. Depois, ao vir ao executivo, já sabe quais são os caminhos, né? E contar sempre com apoio. No caso dele, está contando com vários
deputados que apoiam, né, ele enquanto prefeito, a Câmara de Vereadores também, né, são 17 vereadores coligados da situação, ou seja, ligados, né, ao mandato do Hélio Zanatta. Além de tudo isso, o apoio, né, e vocês puderam ver, o Tarcísio veio à cidade de Piracicaba falar que estava apoiando o Hélio Zanatta. Então nós temos o governador apoiando, nós temos os vereadores, a maioria, né, coligado ao partido, ao mandato do Hélio Zanatta, e ele, quanto deputado, entendendo todo esse processo. Então, a gente compreende que há um caminho aí muito... ele está sendo beneficiado, né, pelo Legislativo, tanto aqui em Piracicaba, como enquanto deputado estadual, o governador apoiando, então tudo leva a crer que será aí um caminho muito interessante para a cidade de Piracicaba. E as propostas, né? Eu fiz questão de reapresentar essa entrevista que eu fiz enquanto pré-candidato, para a gente entender quais são as propostas, né? Ele falou da saúde, ele falou da água, né? Ele falou do investimento na cidade, ele entende a cidade enquanto o CNPJ, isso é muito importante também, porque a cidade tem o CNPJ mesmo, né? É uma grande empresa, aliás, a empresa que mais emprega é a prefeitura, e que há uma demanda muito grande, né, sobre o material que produz a prefeitura, né, que é a saúde, a educação, é a segurança, é o trabalho, é a renda. Então isso ele entende muito bem. E comparou aí, e muito sabiamente, né, falando de Charqueada e falando de São Pedro. Foi 2 vezes prefeito de Charqueada, colocou uma pessoa, né, do qual ele apoiou, está em Charqueada, e colocou também na cidade de São Pedro, do qual se reelegeu também a pessoa que o substituiu, o qual ele apoiou, se reelegeu. Ou seja, né, quer dizer, as coisas estão caminhando de acordo com a população. E a proposta para a cidade de Piracicaba, ele já falou que é uma proposta para 20 anos. Ele tem uma proposta grande para a cidade de Piracicaba, enxergando a Piracicaba como sede metropolitana. Isso é muito importante, porque nós, piracicabanos, nós que moramos na cidade, temos que entender isso. Piracicaba não é mais aquela cidade, né, isolada. A cidade de Piracicaba é uma cidade metropolitana. Ela está agregando aí 22 cidades. E o pensamento tem que ser como metrópoles. Então, parabéns, o Elinho, a gente vai estar acompanhando. Como eu falei, em breve o Elinho vai estar aqui. Vai estar ao vivo para conversar com você de casa.